Bom, eu resolvi fazer essa live aqui para poder fazer a correção, já que nós estamos sem aula, mas eu vou dar essa força aí que tem mãe com dúvida. Essa criança ao fundo fazendo escândalo é o meu filho, mas vamos lá. Essa foi a prova de integradas, que nada mais é do que estudos sociais, como se dizia antigamente, ciências, história e geografia, a mistura das três disciplinas em uma prova só. Então vamos lá, primeira questão. Primeira coisa que eles vão começar a se acostumar no quarto ano são as pegadinhas. O aluno tem que desenvolver a atenção. Então, quais são os dias da semana? Aqui vocês podem observar que está fora de ordem, né? Eles têm que procurar a ordem correta de uma coisa que eu já ensinei desde o ano passado. A semana começa no domingo. A semana começa no domingo. Então, qualquer calendário que você vir diferente disso, tá errado. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, era essa opção aqui. Número 2. Quais são os meses do ano? Mesma coisa. Isso já foi falado desde o ano passado. Diagnose e revisão, não é matéria nova. Então, o aluno tinha que ter atenção de ler e procurar qual era a ordem certa. No quarto ano, a gente lê a questão, mas não lê as opções, porque ele já tem que ter autonomia para ler as opções sozinhos, tá? Então, eles tinham que saber encontrar a ordem correta dos meses do ano. Número 3. Qual é o primeiro dia da semana? Se ele prestou atenção na primeira questão, ele vai ver que a semana sempre começa no domingo. E, consecutivamente, número 4, ela termina no sábado. Bem fácil. Então, tudo é uma questão de prestar atenção, que já foi explicado desde o ano passado, martelado isso já bastante. Não era matéria nova. As estações do ano é que eles têm mais dificuldade. A gente vai fazer uma abordagem melhor depois, quando a gente voltar. Mas a resposta é essa aqui. Primavera, verão, outono e inverno. Era uma questão deles prestarem atenção e verem que nas opções sempre tinha uma palavra nada a ver, né? Sempre tinha uma palavra misturada que não tinha nada a ver com o contexto. Número 6. Qual o nome da nossa cidade? Isso eu venho falando desde do ano passado. Para quem acompanha o Caderno dos Filhos, sabe. Cidade é uma coisa, estado é outra. E o nome da nossa cidade é Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não é só Rio de Janeiro. Estado, sim, é Rio de Janeiro. Tá ok? E o nome do nosso país, essa aqui sem querer eu digitei errado. Na verdade, a resposta é Brasil, mas o nome completo eu já expliquei para eles também. É República Federativa do Brasil. Então, essa aqui, quando eu for refazer a prova, eu vou colocar mais completa. Tá bom? Virando a folha para a gente poder fazer o gabarito. Questão de verdadeiro ou falso. Para quem já está comigo, está acostumado que eu passo vários deveres de casa sobre isso, verdadeiro e falso. Quantos meses tem o ano? Então, é sempre duas frases parecidas e ele tem que achar. Então, no caso, a verdadeira e a de baixo é falsa. Sobre os indígenas, foi uma aula que foi dada ano passado, estava no caderno e eu sempre reforço. Os indígenas já tinham nomeado a localização e eles chamavam de Pindorama, terra das palmeiras, tá? Brasil foi o último nome e não foi dado pelos índios. Então teve aluno errando isso. Aqui vem outra pegadinha. Quem descobriu o Brasil? Tá? Quem descobriu o Brasil? Então, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Dom Pedro,
Ele só veio para cá depois, muito depois. Ele não veio junto na época com a expedição e isso foi exposto em aula várias vezes. Sigla também eu já expliquei. CIEP é uma sigla que significa Centro Integrado de Educação Pública. É verdadeiro. E daqui para baixo era tudo verdadeiro também. Já falei com eles. O nome do prefeito, o nome do governador, o nome do presidente, todo cidadão tem que saber. Peço para eles e peço para vocês sempre deixarem eles acompanharem os jornais. Qual o nome da comunidade em que a escola está situada? E aí, eu já conversei com eles sobre a questão de comunidade. Naturalmente, a resposta é Batomushi, que se escreve em francês, porque era o nome de um navio que naufragou. E esta comunidade está situada em qual bairro? Oficialmente, Praça Seca. Tá? Para finalizar, essa foi a disciplina desse ano que nós pegamos mais firme, mas materiais recicláveis e não recicláveis também não é novidade. Então, quem prestou atenção na aula e participou direitinho, conseguiu fazer. Essa última parte, eu pedi para eles dividirem, de um lado, os recicláveis e os não recicláveis do outro lado. Então, essa daqui teve aluno com muita dificuldade por falta de atenção, porque isso foi a última disciplina que a gente deu. Então, vamos lá, garrafa PET. Garrafa PET, ela é aqui, reciclável. Eu vou usar, para facilitar, para não ficar escrevendo, eu vou usar duas cores diferentes. Eu vou usar o rosa para os recicláveis e vou usar o verde para os não recicláveis. Então, garrafa PET, ela é reciclável. Folhas de caderno, também, mesmo que usadas. Jornal também é reciclável. Latinha de refrigerante. Pote de sorvete. Garrafa de vidro. Tampinhas, revistas, caixas de papelão e livros, mesmo que usados. Então, todos esses que eu marquei de rosa são os materiais recicláveis. Materiais que podem ser transformados em outras coisas. E a nossa última matéria, materiais não recicláveis, são os materiais... os piores materiais para a natureza. Alguns têm tempo indeterminado para poder sumir e alguns você não tem como transformar em outra coisa por conter algum material que danifica, que polui a água, que não tem como você realmente reciclar. E o exemplo disso nós temos aqui, ó. Papel higiênico usado, óbvio. Fralda. Bateria de celular é extremamente perigosa, por isso que tem uma lixeira especial para ela. Esponja de louça, você não tem como reciclar. Ampola de remédio, eu mostrei para eles o que é ampola, eu levei para eles para mostrar de exemplo. Uma ampola de remédio de gato. Pilhas. O líquido que tem dentro da pilha é super perigoso. Fita durex, não tem como você reciclar. Bombril, não tem como você reciclar, até porque ele vai oxidar. E as embalagens aerosóis. Usei como exemplo as embalagens de desodorante, de inseticida, tá bom? Então, essa matéria foi passada e eu tô deixando essa explicação para vocês poderem estar estudando com os filhos de vocês em casa nesse período enquanto a gente está passando por essa pandemia. Espero ter ajudado. Assim que eu corrigir as próximas provas, eu volto com uma nova live. Boa noite.